boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Jonas Lopes. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Para participar dessa entrevista, convidamos também a jornalista Célia Abende. Boa noite, Célia. Boa noite. Presidente, no final do ano passado, o Brasil assistiu indignado cenas horríveis. Os prefeitos que não foram reeleitos abandonaram seus municípios, deixaram de cumprir com as funções essenciais. Assim, montanhas de lixo se viam acumuladas em Caxias, Belford Roxo. O que o tribunal pode fazer para evitar uma situação tão constrangedora dessa? Parece que a autoridade pública não reeleita tenta se vingar da população, abandonando totalmente, deixando de cumprir até o último dia aquilo que é de sua obrigação. Não tenha dúvida. Nós assistimos estarrecidos, eu tenho dito que eu estou há 13 anos no Tribunal de Contas e nunca vi um fim de mandato igual a esse. Estarrecedor. É estarrecedor, revoltante. O tribunal agiu firmemente, imediatamente determinou auditoria onde ficou mais evidente essa transgressão por parte dos ex-prefeitos. É bem verdade, Ricardo, que alguns deles usaram de uma forma eleitoral, né? Porque estavam sucedendo adversários políticos. E eu tenho dito o seguinte, que a campanha acabou, a hora de trabalhar. Mas, a bem da verdade, a gente assistia, eu como conselheiro do Tribunal de Contas, ao longo desses 13 anos, algumas questões pontuais em alguns municípios. Este fim de mandato, de 2012, foi generalizado. Porque, assim, hospitais sem remédios, além do lixo acumulado, alguns hospitais falindo, postos de saúde fechados, quer dizer, o que é isso? O que pode ser feito para esse tipo de administrador público tão irresponsável? Olha só, a lei de responsabilidade fiscal é muito dura com relação ao fim de mandato. Para vocês terem uma ideia, o artigo 42, o descumprimento do artigo 42 da lei de responsabilidade fiscal é punido, além das punições administrativas, com prisão na área penal. Acho que esses ex-administradores se esqueceram disso. E o tribunal agirá firmemente, examinando município por município, e neste fim de mandato, com a lupa mais potente ainda. Quer dizer que o tribunal vai tomar medidas enérgicas em relação ao que aconteceu? Já estamos tomando. Por exemplo, estamos com auditorias especiais em diversos desses municípios. Caxias foi o primeiro, que foi o que ficou mais evidente. Estamos em Nilópolis, estamos nos 4 municípios, mas vamos a todos. Porque, repito, fim de mandato, a gente examina toda a gestão e principalmente o último ano. Presidente, mas existe uma maneira do tribunal colaborar para que daqui para frente esse tipo de coisa não aconteça mais? O tribunal tem algum papel de acompanhar a administração dessas pessoas para que lá no final isso não aconteça? Tem sim. A gente recebe dos municípios, dos órgãos jurisdicionados, relatórios trimestrais, semestrais, da lei de responsabilidade fiscal. E, especificamente, com relação a fim de mandato, no ano passado, o tribunal, junto com a nossa Escola de Contas, fez um seminário com todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro, à exceção da capital, porque possui um tribunal próprio, um seminário sobre fim de gestão. Ou seja, esses ex-administradores receberam orientação do tribunal, o que podia, o que não podia ser feito, o que devia, o que não devia ser feito. É bem verdade que nenhum cidadão, como nós sabemos, pode falar em sua defesa que desconhece a lei. E, principalmente no caso específico, onde nós dissemos a eles, não façam isso, não façam isso e não façam isso. Quer dizer, então, antes do foi um desafio ao tribunal. Imagino que sim, mais do que ao tribunal, a população. Há uma outra questão que não chega a esse extremo,
não é dessa gravidade, mas muito recorrente na administração pública. Todo prefeito ou governador, quando toma posse, na primeira análise que faz, fala assim, eu recebi, enfim, a prefeitura falida, eu recebi o Estado falido. O que é um pouco verdade, porque nos últimos meses da administração, prefeitos, governadores concedem aumentos espetaculares ao servidor público e geralmente parcelado em 48 parcelas, todas elas começando no primeiro mês do mandato seguinte. Ou seja, essa irresponsabilidade na gestão do erário público, há como também o tribunal acompanhar para evitar essa gastança desenfreada que se dá no último ano de governo? Acompanha sim. Vou repetir o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que nos 2 últimos quadrimestres, ou seja, nos 8 últimos meses de mandato, o gestor não pode criar despesa sem a correspondente verba ou sem correspondente orçamento e financeiro. Sim. Então, o que descumpre isso, a gente comunica ao Ministério Público, ele vai responder uma ação penal. Hoje o tribunal está muito mais assim, com muito mais veemência, examinando e separando essa questão técnica da política. Como eu disse anteriormente, e você disse agora, todos, se não a maioria esmagadora, assume dizendo, eu recebi assim, eu recebi assado. E olha, queria chamar uma atenção para o detalhe que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está muito vigilante. Disseminou-se no Estado do Rio de Janeiro a tal da emergência. Isso, exatamente. Estou decretando o estado de emergência na saúde. Nós estamos de olho. Porque o decreto de emergência permite ao gestor algumas flexibilidades na questão das licitações. Mas há uma outra questão, presidente, muito recorrente também no serviço público, que não se faz a licitação a tempo, de modo a exatamente no momento que uma licitação, que um contrato se expira, o outro comece logo em seguida. O que acontece? Logo se recorre à emergência para resolver o problema, já que, obviamente, o serviço público não pode ser sacrificado. Como evitar isso, presidente? O tribunal também é vigilante nisso. Há prefeitos ou há gestores, de uma forma geral, que usam desse expediente. Tá? E o tribunal vai e determina. Eu não posso revelar, porque ainda está em fase de recurso, mas teve uma determinada prefeitura do Estado do Rio de Janeiro que, num caso específico de coleta de lixo, o processo de edital teve 12 decisões plenárias. Por quê? Porque a gente percebeu que, de propósito, as respostas não eram enviadas na sua totalidade, eram enviadas de uma forma defeituosa. E o prefeito deste município foi multado 2 vezes em 44 mil FIR cada vez. Complicado. Vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Jonas Lopes.